Governador, vamos começar pela lição de casa. Você fez uma lição de casa no Mato Grosso que, na verdade, o governo federal devia fazer, o Brasil inteiro deveria fazer, que é primeiro arrumar as contas públicas para depois começar a colocar foco nas prioridades. Conta como é que foi esse rápido diagnóstico que você fez e atacou imediatamente a questão das contas públicas no Mato Grosso. Olha, Dávila, quando nós assumimos o governo de Mato Grosso em 2019, no início de 2019, nós tínhamos um estado que não tinha pago o 13º, atrasou o repasse do 10º aos poderes, os fornecedores, a cadeia de suprimentos estava totalmente corrompida, com 5, 6, 8 meses de atraso, repasse aos municípios com 12 meses de atraso, obrigatórios na saúde. Então, só por esses poucos números dá para ver o caos que o estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso tinha. E era um paradoxo. Por quê? Porque a economia privada estava bem, o agronegócio estava bem, a indústria estava indo bem, o comércio indo bem, o setor de serviço indo bem e o governo quase quebrando. Ora, se o governo, que é sócio da iniciativa privada, ele fica com a parte de tudo que a gente produz através dos impostos, por que estava mal? Era óbvio que tinha um erro dentro do governo, no gasto e na forma de arrecadar. Quando eu virei governador, tive essa oportunidade dada por Deus e pela maioria da população, Dávila, e tinha um pouco de experiência, porque eu fui prefeito de Cuiabá durante 4 anos. Não quis ir para a reeleição, falei, tá bom, já dei minha contribuição, vou voltar para casa. Mas aí, circunstâncias da vida me levaram a ser candidato e ganhei a eleição do então governador, que estava na reeleição, se candidatando à reeleição, e ganhei dele no primeiro turno. Com essa experiência e com a boa equipe que nós conseguimos montar, nós fizemos um rápido diagnóstico do problema que o Estado tinha. E era exatamente esse. Falhas gigantescas na arrecadação e erros também muito grandes no gasto do dinheiro público. Atacamos isso. No começo eu fui mal compreendido, né? Eu fui vaiado por produtores rurais, eu fui vaiado por servidor público, o pessoal do comércio, da indústria me odiavam. Mas eu disse um dia, até na frente do presidente Mourão, que era o nosso vice-presidente na época, estava lá na cidade de Sorriso, que você falou agora há pouco, num evento lá em março de 2019, eu lembro bem disso, Dávila, e me avisaram a inteligência que eu ia ser vaiado. Eu falei, cara, um homem que se propõe a ser homem público, tiver medo de uma vaia, não está preparado para o cargo. Eu vou lá e deixo a turma me vaiar. E aí eu subi no palanque, rapaz, tinha umas 1000 pessoas no evento, e foi uma vaia, mas uma vaia daquela assim, né? E eu subi, sentei lá serenamente, fiquei olhando para a cara dele. Você não pode fazer cara de deboche, porque senão aumenta a vaia. Se você ri, aumenta a vaia. Se você mostra medo, aí os caras montam em você. É verdade. E eu aguentei ali 1 minuto mais ou menos assim de vaia, né? E aí mostrei para eles, e talvez disse o seguinte, inclusive, viu, Dávila? Eu falei assim, olha, gente, talvez se eu tivesse aí, aonde vocês estão, só como empresários, como empreendedores, talvez eu estaria vaiando, e acho que vocês têm razão em vaiar. O problema é que eu estou aqui como governador. E como governador, eu não tenho que olhar só para vocês. Eu tenho que olhar para a saúde que está sucateada, os médicos estão em greve que não recebem. Eu tenho que olhar para a escola, para a educação pública de Mato Grosso, que é a 22ª pior no Brasil. Eu tenho que olhar para as estradas de vocês, que estão todas acabadas. Eu tenho que olhar para um estado inteiro e com todas as demandas que ele tem. E digo mais, eu prefiro ser vaiado no início e ter uma chance de ser aplaudido no final. Não para a minha alegria pessoal, mas porque se assim o for, o estado de Mato Grosso vai estar bem lá no final do meu mandato. E graças a Deus, no final do meu mandato, eu fui reeleito com 70% dos votos dos mato-grossenses. Não tem aplauso melhor que esse. É isso, esse aí. As pessoas no Brasil, nós temos razão quando ficamos pé da vida com o Estado brasileiro, de uma maneira geral, quando a gente paga muitos impostos e não tem esse retorno. Exatamente. E as pessoas te leem e te julgam pela média brasileira, né, dos políticos brasileiros. Mas, graças a Deus, no Mato Grosso nós escrevemos uma trajetória diferente. A partir do 2º ano já colocamos no primeiro ano a casa em ordem, conseguimos colocar as contas em dia e aí com essa política fiscal correta e adequada, nós começamos a cumprir o papel do Estado, que é fazer política pública. E não se faz política pública se você não tiver dinheiro para pagar bem professores, para pagar bem servidores, para comprar uma infraestrutura, investir em tecnologia, investir em obras, investir em melhorias. E só se faz isso com dinheiro. E para ter dinheiro em caixa é arrecadando mais e gastando menos. Então a receita do sucesso eleitoral e até pessoal como gestor público é
gaste o primeiro ano tomando vaia, mas colocando as finanças em ordem. Depois disso, começamos a nos dedicar às prioridades. É essa aí Mas a forma? assim, olha só, Dávila, eu falo muito às vezes sobre isso, né? Tem hora que você tem que falar de maneira muito simples. Todos nós somos pais, né? Ou as mães que estão nos acompanhando. Para criar um filho, tem hora que você tem que ir lá tomar medida dura. A pessoa, aquele bebezinho de 2 anos ali, faz uma birrazinha, se joga no chão. O que o pai e a mãe devem fazer quando a criança está agindo erradamente? Você tem que virar as costas, ou lá dar um puxãozinho de orelha, às vezes você deixa ali, você corrige a criança. Então, tomar medidas corretas, às vezes elas doem, às vezes elas são mal compreendidas. Muitas vezes na minha vida eu tomei medidas com meus filhos que hoje, com quase 30 anos, eles reconhecem que eu estava correto. Mas quando eles eram adolescentes, eles achavam, meu pai isso, meu pai aquilo. Então isso vale para uma família, vale para um prefeito, para um governador, para um presidente. Faça o que é correto, plante na hora certa, plante corretamente aquilo que você quer colher e um dia você vai colher os frutos disso. No Brasil, na administração pública brasileira, falta isso. Saber o que tem que ser feito, ter coragem de fazer e uma estratégia para fazer, porque senão você não consegue implantar. Boas ideias tem um monte aí, mas o mundo da política e a política no Brasil, o mundo público, não é coisa para amador e não é fácil fazer aquilo que se pensa que se pode fazer. E aí, arrumando as contas nesse primeiro ano aí de muito trabalho, nós começamos a priorizar coisas importantes no Mato Grosso. Uma primeira coisa que sempre me chamou muito a atenção foi a sua determinação em investir em infraestrutura, né? Porque, afinal de contas, um estado que é a superpotência do agronegócio não pode ter estrada caindo aos pedaços, não pode ter falta de armazenamento de grãos, não tem que ter ferrovia. Como é que foi aí a sua estratégia para definir essas prioridades específicas de infraestrutura? Como é que foi identificado esses principais gargalos para o governo começar a agir? Dávila, saber de problemas é muito fácil, né? Agora, para resolvê-los, aquilo que eu disse anteriormente, você tem que ter dinheiro, tem que ter uma estratégia bem montada e as prioridades você define a partir do momento do volume de recurso que você tem. O governo de Mato Grosso, já há 4 anos consecutivos, uma série histórica, nós estamos investindo próximo de 20% de tudo aquilo que nós arrecadamos. Nossa, que espetáculo. Talvez algumas pessoas que nos acompanham nesse momento não saibam o que significa investir 20%. A União, ela investe em pouco mais de 1% do que arrecada. É míseros, é muito pouco. Por isso que o Brasil tem aí gargalos históricos nos portos, em aeroportos, em infraestruturas federais, etc, etc. Então, no Mato Grosso, nós estamos investindo, é o maior investimento numa série histórica entre os estados brasileiros. Fizemos isso a partir daquilo que eu falei também no início, né? Arrecadamos mais, e eu trabalhei para isso, cortei incentivo fiscal que não fazia sentido, né? Fizemos o pessoal do agro pagar um pouquinho mais para contribuir, e aí começamos a investir em infraestrutura. Mato Grosso, nesse período que eu já estou lá, vamos fechar esse ano com 6.000 quilômetros de rodovia asfaltadas. É maior que a malha de vários estados brasileiros. Nós estamos asfaltando em 7 anos. Rodovias federais, como a BR-163, que estava sob concessão da iniciativa privada, que entrou em default, que não conseguiu viabilizar o contrato com a NTT, nós fomos lá e compramos esta rodovia por R$1. É o primeiro caso no Brasil, está sendo muito elogiado no setor, pelo ministro Bruno Dantas, pelo TCU, e o governo de Mato Grosso está fazendo os investimentos, está lá uma rodovia de mais de 800 quilômetros, sendo duplicada completamente através do governo do estado de Mato Grosso. Ela continua sendo uma rodovia federal, só que o concessionário é o governo de Mato Grosso. Porque a iniciativa privada não deu conta de fazer, não tinha viabilidade, porque a tarifa era barata. Então, para ganhar, para nós conseguirmos manter a tarifa baixa, o governo entrou, colocou dinheiro público e nós estamos fazendo essa rodovia virar realidade. Outras rodovias, como a 174, que eram federais, nós estadualizamos. Fizemos a primeira ferrovia estadual do Brasil, né, da Rumo, um projeto que a nossa parte, muitas vezes, é fazer a burocracia, destravar a burocracia. Então, Dávila, primeiro, é ter dinheiro. Segundo, entender que logística ela é fundamental para a competitividade. O estado de Mato Grosso, sozinho, ele é maior do que França e Alemanha juntos. Nós temos lá pouco mais que 300 quilômetros de ferrovia. A Alemanha e a França juntos têm mais de 70.000 quilômetros de ferrovia. Então, olha só, né, como que às vezes a gente fica preso na nossa burocracia, porque ela é muito burra, ela joga contra o país e
nós não deixamos esse importante modal desenvolver como foi desenvolvido em grande parte do planeta. Nos Estados Unidos, você vai na China, você vai na Índia, você vai na Europa, tudo cheio de ferrovia para lá para cá. No Brasil, isso não pode, vai fazer uma ferrovia, como é o caso da Ferrogrão. Isso. É um monte de ambientalistas que se dizem, né, com todo respeito a alguns, mas a maioria, se dizem defensores do meio ambiente, mas na verdade estão defendendo o atraso e tirando a competitividade do Brasil para ser um grande competidor mundial, principalmente nas commodities agrícolas.